Primeiro você entende a empresa e depois traz e materializa ela. Afinal, o RI é esse grande agrupador de informações do que acontece na companhia, né? As áreas até que se complementam, né? Eu sempre falo que o financeiro é o coração da empresa. Se acontecer alguma coisa na área financeira, a empresa toda sofre. Então, essa conexão de financeiro com RI, elas se completam, do que uma boa construção de um material e a transparência da informação. Quanto mais transparente você for, maior e melhor o retorno para o acionista e mais credibilidade você tem junto ao mercado. Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio da temporada do nosso IR Talks, ou esse talk show com os melhores profissionais de relações com investidores do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e foi um prazer estar e conduzir diversas conversas ao longo dessa temporada, sempre com muita troca, com muita experiência. Afinal, para um profissional de RI ser estratégico, ele precisa dominar diversas skills, softs e hards. E nessa temporada, o que mais teve foi essa oportunidade de troca. Para quem quiser acompanhar, rever, assistir novamente, anotar os insights, corre lá no nosso canal, que tem todos os episódios do nosso IR Talks, no nosso YouTube e no canal da MZ, tá bom? Então se inscreve e deixa o seu like e o seu comentário. Antes de começar, eu quero dar um recado super importante. O maior evento anual da MZ, o IR Summit, vai acontecer no final de janeiro de 2026 e os preparativos já estão a 1000 por hora aqui. Então, fica atento nas nossas redes sociais, se cadastra para você receber todas as informações em primeira mão. Sejam muito bem-vindos ao nosso IR Summit. E hoje a nossa convidada traz justamente essa bagagem de quem já reestruturou áreas, redesenhou processos e criou pontes com o mercado em setores exigentes como de agro e de energia. Ela fala com banco, com fundo, com agência de rating e com investidor, com a mesma clareza. Ela é prática, técnica e sabe que reputação se constrói com consistência. Renata Nogueira, gerente de tesouraria e RI da Argo Energia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Renata, obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente nesse último episódio da temporada. E antes de começar aqui nos temas de RI, eu quero saber quem é a Renata por trás dessa cadeira de RI, de tesouraria, RI, tudo junto. Em primeiro lugar, eu agradeço pela honra do convite, fiquei muito feliz em participar aqui do seu programa. E a Renata é uma pessoa que gosta da família, gosta de estar com os filhos, tenho 2 filhos lindos, com o meu marido, gosto de planejar viagens, como né, não pode deixar de combinar, Renata, quem é pessoa física e quem é que está no profissional. Então, eu gosto de fazer atividade física, eu acho que é super importante para a mente, para a concentração e para a vida como um todo, cuidar de si, você se amar, né? Então, eu me preocupo assim, com a minha parte pessoal e com a minha parte de profissional. Eu não consigo viver sem as duas estarem juntas e conectadas.
Nós somos um ser único com todos esses dinamismos que a gente precisa cuidar, né? E primeiro Exatamente. precisamos cuidar de nós mesmos para conseguir cuidar do outro, né, Renata? É isso mesmo, e faz toda a diferença na nossa vida do dia a dia. Muito bom. Planejar a viagem também é uma delícia, né, Ah, Renata? maravilhoso. Nas minhas férias, eu não consigo ficar no Brasil. Sempre gosto de estar saindo, visitando algum país. Tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos faz muitos anos, então um dos lugares que a gente vai, obviamente, Obrigatório sempre parar lá. obrigatoriamente é para lá para dar um beijo nela, ficar com ela. Então assim, faz parte da nossa vida fazer viagens também, né? E como eu tenho 2 filhos, eu acho que nada mais importante de mostrar para eles que não existe só o Brasil, que tem um mundo lá fora com culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, abrir a mente também para a gente tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito bom. Eu acho que a viagem começa no planejamento, né? Quando a gente começa a sonhar com a viagem, para onde vai, os dias, os roteiros, a viagem já começa ali, né? Exatamente. A gente vai curtindo a viagem a partir do momento que você começa a pensar nela, É. né? E nada mais gostoso que você estar ali e curtir o processo, né? Então, desde o começo do planejamento da viagem até a execução dela. Então, a gente tem que curtir tudo, né, nessa vida. É um processo que a gente tem que... E seus filhos têm quantos anos? Tenho uma filha de 9 anos e um filho de 11 anos. Ah, que delícia! E aí eles assim, sempre me acompanham no dia a dia, sempre estão ali do meu lado. A mamãe trabalha muito, mas quando também eu me libero do trabalho, o que eu mais faço é estar junto com eles e curtindo com eles, e também passando conhecimento, né? Porque essa educação aqui, eles crescem com a gente no nosso dia a dia, a gente mostrando, a gente demonstrando para eles as coisas e desenvolvendo eles desde então, né? Desde cedo. Muito bom. E como foi esse seu início nessa sua jornada financeira, Renata? Olha, eu sempre sonhei em trabalhar com finanças. Eu sempre gostei muito de números, matemática, estatística, sempre passava na escola no 3º trimestre, né? Então eu sempre sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com finanças. A única coisa que eu não sabia é que eu tinha que trabalhar com pessoas também, né? E aí eu tive que aprender a me desenvolver e a lidar com isso. Eu era uma pessoa muito tímida na infância. Eu pedia para minha irmã entrar nas lojas e falar por mim, então eu tive que ter todo esse desenvolvimento e tive que enfrentar esse meu desafio da vergonha, né? Então, eu não deixo de ser uma pessoa tímida, mas eu trabalhei para ser uma pessoa hoje melhor e mais comunicativa. Então, foi um desenvolvimento ao longo da minha vida. E você acredita que o seu sucesso hoje está atrelado a esse desenvolvimento dessa skill ou o seu skill ali de financeiro, hard skill? Está agregado a tudo, né? Eu acho que tanto o financeiro quanto a esse desenvolvimento, esse skill que eu desenvolvi, e quanto também a vontade de querer crescer, persistência, insistência. Então a gente tem que juntar tudo, né, na vida para você e graças a Deus ele também vai abrindo as portas e o caminho para você ir seguindo. Muito bom. Como foi essa sua trajetória até você chegar aqui hoje? Bom, eu comecei a faculdade trabalhando com os meus pais. Na época, os meus pais eles ficaram doentes, os dois, um na sequência do outro, então eu assumi a empresa deles, eles tinham uma agência de empregos. Meu pai veio a falecer quando eu tinha 24 anos, então eu me formei, fiquei mais um tempo trabalhando com a minha mãe, depois que ele faleceu, e aí foi quando eu falei, mãe, já deu, agora eu quero ir para o mercado. Entrei numa empresa pequena de tecnologia, e aí sempre trabalhando na área financeira. Aí eu comecei a fazer a pós-graduação no INSPER, que antes ainda era IBMEC, e lá eu tive uma oportunidade para entrar no Grupo São Martinho, que foi o meu berço, a minha escola. E eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Fiquei lá por muitos anos, por quase 15 anos, Nossa. trabalhando na empresa. Fiz o primeiro cheiro que eu tive, né, da área de relação com investidores foi em 2007, fazendo o IPO da companhia. Então eu cresci muito lá dentro, aprendi tudo, assim, toda a minha base de aprendizado eu devo a São Martinho, essa oportunidade que eles me deram.
Então, foi muito gostoso. Saindo da São Martinho em 2019, eu fui para a Usinas Itamaraty, e lá na Usinas Itamaraty, então, tive a oportunidade de ser gestora da área tanto de operações estruturadas, que era a minha expertise, também quanto à criação aí sim da relação com investidores, né? Então a gente criou toda uma área de relação com investidores e aí foi quando eu comecei, além de falar com as instituições financeiras, agência de rating, que eu já tinha todo agregado isso da São Martinho, a gente comecei então a entrar na parte mais de equity, que eu sempre trabalhei em paralelo lá na São Martinho. Abriram até uma oportunidade para ir na área de relação com investidores na São Martinho, mas eu não quis. Mas a relação com investidores sempre veio atrás de mim. E aí, quando ofereceram, falando, olha, vou te dar uma promoção, você vai virar gerente, só que você vai ter que também criar uma área de relação com investidores dentro da Wiza. E foi o que nós fizemos, criamos site, todo o material, todos os processos. A empresa era uma empresa de capital fechado, mas ela precisava voltar ao mercado. Ela estava com uma RJ branca, então a gente teve que estruturar para falar com os bancos e com as instituições financeiras. E foi um sucesso, né? Até hoje, a empresa faz os reports, apesar de continuar sendo uma empresa de capital fechado, ela é super transparente com as informações dela, faz os reports trimestrais. Então, eu fico feliz de ter iniciado e ter criado aquele processo lá na Usinas Itamaraty. E depois eu dei um pulinho na Tecnisa, fiquei 6 meses lá. Foi muito gostoso, sim, porque eu aprendi muito, fiquei à frente da área de planejamento financeiro e da relação com investidores e peguei o primeiro semestre do ano, que é onde você faz todos os formulários de referência, participa das assembleias e tudo. Enfim, foi gostoso, que foi pouco tempo, mas foi muito gratificante ter aprendido tudo e ter trabalhado na frente de uma empresa de relação com investidores de categoria A. Na sequência, então, é onde eu estou hoje, na Argo, que a Argo é uma empresa de categoria B, então a gente não tem tantas obrigações para cumprir, mas tem o desafio de fazer formulário de referência para 5 empresas. Então, todo o trabalho que a gente faz para atender a CVM e a B3, a gente tem que seguir, então, para fazer 5 vezes, né? Mas, assim, é uma área que eu gosto. Na Argo também a gente teve que reformular toda a área de RI, né? Então, tá sendo muito gostoso. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas é o que eu gosto, né? Porque a área de RI, você consegue conversar com a empresa toda. Então, isso é gostoso, né? Você consegue falar com o time do jurídico, falar com o time de comunicação, você tem que falar com a operação, que é uma delícia. Eu adoro me envolver com o time de operação. A gente sempre aprende. Quanto mais você aprende na empresa, mais você traz as informações e mais fácil fica de como você se comunica da área de RI com o mercado como um todo, independente que seja mercado de equity, mercado de capitais, agência de rating. Então, todo o conhecimento que você ganha sentando do lado, um dia com um gerente de operação, outro dia você vai visitar a operação em si, e aí você sempre consegue incorporar e melhorar as informações que você coloca nos relatórios. Então, eu gosto muito do que eu faço, né? A área de RI, para mim, ela foi atrás de mim e agora eu não consigo mais largar ela, né? Então, continuo trabalhando na área financeira como um todo. Agora também, além de ficar com a parte mais estratégica do financeiro, também fico com a parte operacional, revendo processos, curtindo ali o dia a dia, a emoção do dia a dia, né? Repensando, automatizando processos e ao mesmo tempo inovando, né? Então, e não deixando para trás de pensar sempre o que eu estou fazendo aqui vai espelhar na relação com investidores, no tudo que a gente reporta. Então é muito gostoso, sim, eu adoro o que eu faço. Muito legal. No final, o RI é esse grande agrupador de informações. É o porta-voz, colhe as informações internamente e expõe para o mercado e depois leva os feedbacks para dentro da companhia. Né? E hoje você faz parte ali de um time operacional de finanças, de tesouraria. Como que é essa dinâmica e qual o valor agregado de você fazer parte deste time, assim como
você é o RI, o porta-voz da companhia? Olha, eu acho que as áreas até que se complementam, né? Eu sempre falo que o financeiro é o coração da empresa. Se acontecer alguma coisa na área financeira, a empresa toda sofre. Então, essa conexão de financeiro com RI, elas se completam. Quanto mais detalhes eu sei do financeiro e depois a gente vê espelhando no balanço, e do balanço a gente consegue reportar no material de relação com investidores, mais a gente conhece a empresa. E o mais importante da área de RI é quanto mais você conhece a empresa, a melhor a comunicação que você tem com o mercado, né? Quanto mais você entende da empresa, mais você entende o que os acionistas esperam da companhia e o que eles querem da companhia, fica mais fácil ainda você ter toda a transparência e informação que você passa para o mercado. Então, eu acho que as coisas se conectam muito. E eu vejo cada vez mais a área de RI tendo essa conexão com a área financeira, porque antes você tem o mercado de equity, você tem o mercado de capitais, o ECM e o DCM, mas cada vez você vê esses dois mercados se aproximando. Então, eu entendo, eu vejo que você não consegue mais deixar, esse daqui é uma área de equity, esse daqui é um RI separado de equity do mercado de capitais, né, do DCM. Então, as coisas vão se juntando ao longo do tempo e cada vez, e desde que eu comecei a trabalhar, a gente via essa distância e agora eu vejo cada vez mais esses dois setores dentro do mercado financeiro se aproximando. Muito legal. Falando dos setores se aproximando, você já estruturou áreas de RI, áreas de tesouraria, financeiro como um todo. O que você acha que vem primeiro? Toda a parte ali de processo, tecnologia ou a cultura? A cultura eu acho que é a mais importante de todas, porque você tem que entender a missão, os valores da companhia para poder transferir ela para a construção das áreas. Então, primeiro você entende a empresa e depois traz e materializa ela. Claro que a tesouraria é mais processos, mas ela não deixa de também você entender o perfil e a cultura da companhia para fazer essa implementação. E processos e inovação, elas caminham juntas, né? Não tem inovação e tecnologia. Não dá como você criar um processo sem a tecnologia, porque o processo, a tecnologia automatiza o processo. E um depende do outro, por isso que eles caminham juntos. Se você não tiver um processo automatizado, você corre um risco muito grande de ter retrabalho de erros manuais. Então, talvez isso pode te levar um pouco mais de tempo, mas esse tempo você vai ganhar lá na frente, para não ter os retrabalhos. Muito legal. E no começo da nossa entrevista, você mencionou que você teve que desenvolver muito a habilidade de gestão de pessoas. Compartilha pra gente hoje as principais dificuldades e os principais cases nesse aspecto, que eu acho que hoje é um dilema para muitos gestores. Como lidar, como fazer a gestão de pessoas, ainda mais com o perfil de geração que nós temos hoje em dia. O perfil de geração de hoje em dia é realmente um desafio. Mas a minha carreira fez com que eu pudesse parar para pensar se realmente eu queria ser gestora ou não. E aí eu fiz um trabalho de coaching que a gente trabalhou muito sobre esse assunto. Então, vamos pensar, por que você quer ser líder? Por que você quer ser assim, né? Então, eu estudei bastante, pensei bastante, tive a minha coaching que me ajudou muito e nós juntas caminhamos e vimos que realmente era o que eu queria. E nada mais importa quando você é um líder, que você tem que se preocupar com as pessoas, com o desenvolvimento dela e não para fazer elas trabalharem. Então, em primeiro lugar, a maior preocupação para mim é eu desenvolver a minha equipe. Eu quero que eles cresçam, eu quero que eles aprendam, eu quero que eles entendam cada coisa que eles estão fazendo. Não ser só um robô, e sim a preocupação em querer entender para se desenvolver. Eu acho que esse é o segredo do líder. Primeiro, tem que saber lidar com pessoas, tem que gostar e tem que querer desenvolver pessoas. Tem pessoas fáceis de lidar, tem pessoas mais difíceis, mas nada do que uma boa conversa, você sentar com o seu liderado e falar, olha, vamos aqui, vamos conversar, o que você precisa, contar a sua experiência, dividir conhecimento, né? Porque hoje o pessoal novo, eles trazem muita coisa boa também. Então, a gente tem que
saber lidar com eles também, na medida que é uma troca. E não só que antigamente que vinha de cima para baixo, né? Então, hoje, você fazendo essa troca, fica tudo muito mais saudável, um ambiente saudável, um ambiente agradável, e a gente também, como gestor, você tem que entender os níveis de maturidade de cada pessoa do seu time. Hoje eu lidero 9 pessoas e eu vejo que cada um tem um jeito diferente de lidar e um perfil diferente. E aí depende muito de mim, como eu trato cada um e como a gente vai lidando e crescendo. Então, é isso que é gostoso, né? É isso que eu gosto. Desde que eu trabalhei com os meus pais, sempre tive funcionário trabalhando comigo, e eu peguei um rapaz que eu conhecia ele desde pequeno, e olhei para ele e falei assim, olha só, você está trabalhando aqui comigo, mas eu não vou ter dó de você. Como todo mundo tem dó de você, da sua família, porque eles eram necessitados, eu vou te ensinar a pescar. Então, e aí, anos depois, ele me ligou agradecendo e falando, Renata, você me ensinou a pescar. Hoje eu sou um coordenador de logística de uma empresa de médio porte e eu sou super feliz, eu quero te agradecer. Eu só cheguei aqui porque você me ajudou. E isso daqui não tem preço para mim. Eu poder fazer isso e eu ver que em algum momento eu participei e consegui apoiar a pessoa para se desenvolver, isso é gostoso. Então, a gente tem que parar para pensar e falar, poxa, o ser líder é isso. Você tem que ter o conhecimento técnico, a minha liderança é através de conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem que ajudar a pessoa a se desenvolver, guiar, informar, apoiar. E é isso que eu gosto de fazer. Até hoje, eu tenho funcionários antigos que a gente já trabalhou e a gente ainda conversa, ainda ajudo eles. Olha, por que você não faz isso? Se você está triste, pensa em alguma coisa melhor e tal. E dentro da minha própria equipe, eu falo, gente, eu estou aqui para desenvolver vocês, nada mais. Eu preciso fazer isso e apoiá-los no que vocês precisarem. E cobrar, porque só cobrando a gente cresce, né? Se você fica só na sua zona de conforto, você nunca vai crescer. Você vai ficar fazendo aquilo sempre. E aí você pode até ficar desanimado. Então, se tem alguém ali te puxando, falando, vamos, cresce, eu quero ver, eu quero que você melhore, eu estou te pressionando, mas eu sei que você tem esse potencial, então isso eu acho que vai fazer toda a diferença para a pessoa lá na frente. Renata, você comentou um termo sobre coach. Parece que você realizou coach. E teve um desses dias que eu assisti um podcast que falava justamente o que era essa definição de coach. E que falava algo, eu não sei se você tem esse domínio, esse conhecimento, mas falava que coach é um processo de 1 para 1, onde uma pessoa senta com você e te orienta e te faz esse guide. E no final, esse muito exemplo que você deu de ser gestor é um pouco de coach para quem está com você, para os seus liderados. Como que você vê isso, Renata? Eu concordo com esse ponto de vista disso daí que você falou, porque é exatamente isso, né? Você vai num psicólogo, eu fui muito pouco em psicólogo, eu sou uma pessoa mais direta e eu gosto de ter conversas mais diretas. E o coaching, ele faz isso com você, né? Ele fala assim, não, você tem essa qualidade, você tem esse outro ponto que você precisa trabalhar e ele é mais direto com você. Eu tive uma sorte grande que eu peguei uma amiga que trabalhou comigo, uma colega de trabalho, que ela deixou de trabalhar no mercado de trabalho e no mundo corporativo e se tornou uma coaching. Então, ela viu como é que eu era no meu dia a dia e ela me ajudou muito. Então, a gente foi uma troca, mas essa troca você tem que estar disposto a parar para pensar e talvez você não esteja certo em algumas atitudes ou alguns pensamentos e isso te ajuda bastante. E é a mesma coisa que você tem que fazer com o seu time, ser esse coaching. Hoje as empresas estão desenvolvendo isso e lá também na Argo a gente já começou a falar sobre isso, né? De você ser coaching de uma pessoa de outra área. Então você poder dar esse apoio para outra pessoa. E eu gosto muito disso, porque como eu evoluí bastante, então eu gostaria de dar esse retorno. E por último, acabei de lembrar que eu tive um coaching agora do IBRE, que eu sou associada,
E o Geraldo foi o meu coaching por 1 ano, Geraldo Souza, e ele foi ótimo, assim. Então, não é porque você faz uma vez e você acha que você está livre. Você sempre vai ter fases e que você vai precisar de alguém para te dar uma força, para trocar uma ideia. Será que eu estou fazendo isso é certo e tudo? E uma pessoa que você confia. Então, esse coaching que eu recebi do Geraldo, foi até o começo, metade desse ano, foi maravilhoso, assim. Eu falo para ele, você não vai se livrar de mim assim tão fácil. Vamos sair quando a gente puder, você estiver disponível, e ele é uma pessoa maravilhosa. Às vezes a gente sai para almoçar e a gente continua batendo esse papo. Então é bom você ter uma pessoa de confiança que conhece do mercado, entende o que você está passando e fazer essa troca. Muito legal. E essa relação de troca também precisa ter dentro do RI, com todos os stakeholders na hora da gente conversar, passar informação, passar o que está acontecendo ali com a companhia como um todo. Compartilha com a gente algum desafio que você teve com algum stakeholder que ele não estava entendendo, não estava com confiança e você conseguiu construir essa ponte até ele. Olha, na Wiza foi um caso que a gente teve que fazer essa ponte com as instituições financeiras, porque a gente tinha um balanço de 3,5 bi com PL negativo e aquilo lá era um documento contábil. E, na verdade, era uma empresa totalmente diferente. Então, você tem que passar essa confiança, você tem que estruturar todo um material, mostrar que é o número que você está informando, que as explicações que você está dando estão corretas. E a confiabilidade dos dados também, né? E, além da transparência, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente está programando fazer isso. Então, nada melhor do que você criar essa confiança com os stakeholders. Então, na Wiza foi esse trabalho que nós fizemos. A gente vai virar esse balanço, a gente está conseguindo, a gente está indo. E no final, a gente virou o balanço, o PL ficou positivo. Então, tudo que a gente falou no passado aconteceu. Então, nada melhor do que você passar dados transparentes e confiáveis para o mercado. É aí que você consegue ter a amizade dos stakeholders, o mais fácil ou o mais difícil. Bancos de fomento também, eles têm muito essa parceria, né, de transparência. Poxa, eu preciso confiar em você para ver se vocês vão fazer aquilo que vocês estão falando. Então, nada melhor do que uma boa construção de um material e a transparência da informação. Renata, e como manter essa boa qualidade de troca com esses stakeholders de dívida em si, diferente do mercado de capitais? Como que você faz isso para construir isso com eles? Olha, planejamento e organização de informações. Então, você precisa se dedicar, conhecer a empresa, conhecer a operação, conhecer, entender dos contratos financeiros que você tem, entender aonde a empresa quer chegar. Então, eu acho que é um compilado de informações, né? Então, você tem que juntar tudo isso, se organizar e montar um material que você consiga transferir a informação de uma forma fácil para qualquer pessoa que analise. Eu falo para o meu time, você montou um material? Montou. Ah, sua esposa de que área? Ah, minha esposa é enfermeira. Eu falei, então apresenta o material para ela. Se ela entender, então todo mundo vai entender. Então aí a gente vê mudanças de como se comunicar no meio do caminho. E a gente aprende também, né? Então é muito gostoso revisar material, se organizar, ter tempo disponível para fazer isso, ou se você não ter tempo, fazer da melhor forma que você pode, né? A gente fala que o 10 é excelente, mas se você fizer um 7 já está bom. Então, dali você pode melhorar. Então, isso que é importante. E como ter uma constância de comunicação com os credores? É contato. Ligar, eles ligam, você dá a atenção que eles precisam, você marcar um call, alguém manda um e-mail, você pode conversar, vamos lá, vamos fazer um call para te explicar. É você se dedicar o seu tempo para eles.
E aí sim você consegue agregar informação, compartilhar informações e ser transparente. Isso vai acontecer, isso aconteceu e deu errado. Se der certo, olha, tá vendo como eu tinha comentado com você, isso que a gente falou que ia fazer, nós fizemos, atrasou, olha, a gente fez isso daqui, mas não deu certo, então a gente voltou um passo para trás. Eles não querem saber se dá certo ou se dá errado. Claro, se der certo é muito bom, mas se der errado e você falar, olha, deu errado, a gente foi para o caminho errado e a gente resolveu dar um passo para trás, também é bom. É até melhor, porque eles falam, pô, essa empresa é transparente, ela fala a verdade. Se deu certo, ela não vai embromar, né? Então essa é a confiabilidade que você ganha e é assim que você vai conquistando o mercado. Excelente. Como que você vê a questão da importância do site de RI dentro da companhia? Bom, o site de RI é o principal instrumento da área de RI, porque ele transparece todas as informações da companhia. Então, a preocupação do site, você revisar o site, você olhar para ele e ver com os olhos do investidor, é um item super importante. Você tem que ter as informações ali sempre atualizadas, as informações em dia, fechou o trimestre, atualiza, coloca as informações lá. Se você fechou um relatório de sustentabilidade, atualiza o site, porque as pessoas veem. E na hora que mais você precisa, mais eles precisam, o site tem que estar ali pronto e disponível. Então, é uma manutenção literalmente diária para você ver. E também sempre pensando como eu posso melhorar o site de RI, né? A gente tem aqui o pessoal da MZ, que eles fazem todo esse desenvolvimento, são super parceiros e eles estão acostumados com esses gerentes exigentes de relação com investidores, falar até ontem eu estava feliz, agora não, você pode dar essa mudadinha, será que pode mudar aquele? E acho que isso daí também faz toda a diferença, o dinamismo e a rapidez. Então, quanto mais você tiver um site de RI atualizado, melhor. Isso também te ajuda muito, é um apoio muito importante. Muitas vezes a gente responde um e-mail, eu preciso dessa informação. Você responde e-mail e fala, está aqui, esse é o link do site. A pessoa vai acessar, vai ficar interessada, vai analisar o resto das informações que estão lá. E uma coisa interessante que a gente vê também são os estudantes, os universitários. Eles acessam muito o site de RI, eles criam cases e tiram dúvidas bem interessantes. Então, você vê, se você consegue ver que tem uma pessoa cadastrada, um estudante cadastrado, e ele faz um questionamento, e você fala, poxa, se ele está com dúvida, eu preciso melhorar. Então, sempre que vem uma dúvida, a gente volta internamente e fala, o que será que eu preciso melhorar para a pessoa não ter que acessar essa informação e ficar com dúvida. Então, é um desafio constante e junto com uma inovação que você tem que pensar diariamente. Falando em desafio constante, hoje, qual o seu maior desafio dentro da área? Hoje, o maior desafio dentro da área, a companhia teve um crescimento muito rápido, né? Ela é uma empresa nova, foi fundada em 2016, entraram novos acionistas em 2020, em 2022 aumentou em 60% do tamanho do que ela era, então a empresa ficou muito grande em pouco tempo. E aí o maior desafio é revisar processos. Então hoje a gente tem que revisar processos, organizar, automatizar processos e mostrar além disso para o mercado a clareza da informação. Não é porque a empresa é uma concessão que tudo é fácil. A receita é garantida, mas o restante das informações, o vínculo que a gente tem com as obrigações da ANEEL, com as obrigações da ONS, é limitado ali, é um conhecimento técnico muito grande. Você tem que conseguir traduzir isso para que todo mundo entenda. Então, esse é o principal desafio. Além dos processos internos, a transparência da informação e a transformação dessa informação de uma forma mais fácil para o mercado como um todo entender. Então, um desafio enorme em todos esses aspectos, né? Exatamente. Muito legal. Olhando as obrigações que vocês têm como categoria B, vocês, por exemplo, não têm que realizar call de resultados ou reunião pública. Mas como que você vê a importância desses dois grandes elementos?
Olha, a importância desses, assim, é o que você falou, a gente não precisa reportar, mas quanto mais informação e mais transparência você tiver e puder reportar, é melhor, porque isso vai te ajudar do relacionamento com o mercado como um todo. Quando você precisar fazer uma emissão, eles já vão conhecer você. Quando você precisar fazer, voltar a abrir o mercado de equity e fizer um IPO, todo mundo vai saber, né? Então a gente vê bons exemplos de empresas que eram capital fechado e hoje tem empresas que são capital aberto, ou hoje empresas que continuam com capital fechado, ou principalmente categoria B, que você vê que toda essa transparência ela se resume em melhor experiência da área de RI. Quando houver alguma transformação, ela já está pronta, ela não vai sofrer, a empresa não vai sofrer, né? Sofrer no sentido de errar e pode receber ofícios da CVM. E por um outro lado também, se você continuar do jeito que está, você vai ver que as instituições financeiras, elas vão, quanto mais conhece a empresa, mais você pode exigir liberação de garantia, redução de taxa. Então, assim, eu só vejo informações boas, dados bons, você sendo transparente da informação, mesmo não sendo exigido isso. Então, quanto mais transparente você for, maior e melhor o retorno para o acionista e mais credibilidade você tem junto ao mercado. Legal. Partindo aqui para o final do nosso bate-papo, você mencionou muito sobre processos, a estruturação de processos, de tecnologia, principalmente ali no time. E como você vê a inteligência artificial dentro de todos esses elementos? Olha, eu faço parte da Comissão de Inovação e Tecnologia da companhia. Então, a gente tem uma comissão que a gente fala só sobre esses assuntos de inovação. E eu vejo que a gente hoje não consegue mais ficar sem a inteligência artificial, sem o IA. Mas é uma ferramenta que você tem que aprender a usar, né? Então, a empresa tem que ter um suporte, te dar um suporte para isso, ensinar os seus profissionais a saber mexer e você saber utilizar da melhor forma. Eu não vejo ela substituindo pessoas, mas eu vejo ela apoiando, você sabendo usar, ela vai te apoiar, ela vai otimizar as informações que você dá e ela vai ser, eu falo que ela é o seu cérebro, né? Que às vezes você esquece de algum dado que você já estudou, aprendeu, ouviu, e se você alimentar a IA, ela vai te ajudar também a trazer essa informação que talvez você tenha esquecido de considerar em alguma resposta ou alguma informação que você faz. Além de te ajudar com a preparação dos relatórios, de apresentações, enfim, eu acho que ela veio para ficar. Muito bom, muito bom. E você usa tanto no RI quanto na tesouraria. Exatamente, eu uso tanto no RI e como a gente usa na tesouraria. Até a minha equipe brincou, falou, poxa, mas até para uma troca de e-mails a gente coloca lá. Até para montar um material de análise dos bancos, a gente usa o IA, porque ele ajuda muito mesmo, né? E as informações vêm corretas. Como você conhece o mercado, você conhece as informações e você vê o resultado do material que a IA prepara, você sabe que está certo. Então, isso ajuda bastante e otimiza muito para a gente ganhar tempo para pensar em como melhorar e otimizar todo o resto do processo. Muito bom. Renata, 3 dicas finais que você deixa para os profissionais de RI que estão nos acompanhando para eles serem profissionais estratégicos no RI. Primeira dica, conheça bastante a companhia. Mais importante de todos é você conhecer e entender do negócio da companhia. Segundo, precisa estudar. Conhecer CVM, conhecer as normas e regras da B3 e da CVM. Isso não tem jeito. E o último, amor pelo que você faz. Você tem que gostar, amar o que você ama fazer. Se você acordar e falar, nossa, eu tenho que ir lá trabalhar, talvez isso não seja para você. Repense. Então, eu acho que esses 3 pilares são a base de um bom profissional de RI. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que Foi agradeço. incrível você poder compartilhar um pouquinho, a gente saber um pouco mais sobre você e a sua trajetória. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço de novo pelo convite e parabéns aí
pelo trabalho que vocês estão fazendo. E se você curtiu esse papo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E é claro, não perca os nossos próximos episódios e até a próxima temporada!